Vou fazer uma pergunta para você. Que diz o povo que eu sou? Assim disse Jesus, Mateus 16, a partir do versículo 13. Quem é que está no comando da sua vida? Quem é que está no comando da sua vida? É o homem? Ou há um comando espiritual? Que dizes o povo que eu sou? Disse Jesus de Nazaré, quando estava ali com os seus discípulos. Mas hoje estamos depois da cruz e perguntamos: que dizes que é o Filho de Deus? Hein? Que dizes? É para refletir. É para compartilhar. É para ensinar. Ide e pregai. Entendeu? A novidade de vida. Essas boas novas do reino de Deus. Tá bom? Preste atenção, hein? Paz seja convosco. E pega Bom dia, povo de Deus, povo abençoado, iluminado, né? Na revelação da graça de Deus, povo que tem lucidez, né? Hoje o nosso texto está em Mateus 16, que diz assim, a partir do versículo 13, né? Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo está dizendo que o Filho do Homem é? Né? Que dizes? Quem que estão dizendo que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, né? Que voltou. Outros que é Elias, né? Que é ainda outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então, ele perguntou: e vocês, né? Vocês discípulos que estão aqui me seguindo, vendo as maravilhas, né? As coisas que ocultas, as coisas mistérios da nossa caminhada, né? Então ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Né? O que vocês dizem? Né? Assim, trazendo para os dias de hoje, quem vocês dizem que é o Filho de Deus? Né? É esse Deus aí de uma disputa que está numa igreja, que está na outra, que está numa denominação, que está na outra, que está aqui, que está ali, que diz: maior é aquele que está em nós, mas ao mesmo tempo vão buscar a presença lá no monte, né? Quem é esse Filho de Deus, né? Que vocês acham que está no comando? É o da religiosidade, aqueles que está, né? Que está nos púlpitos, né? Trazendo ali aqueles lugar, entre aspas, santo? Ou é aqueles que faz santo, aqueles que são separados para a missão e seguem na prática, né? Não só no falar, mas na prática. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então, o que vocês acham que é o Filho de Deus? Hein? É esse aí que corriqueiro, que cantam, que falam: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Hã? Aqui aonde? É aquele que diz: eis que eu estou convosco todos os dias, né?
até o fim dos séculos, né? Fim de mundo, mas fim dos séculos, como Jesus de Nazaré falou para os judeus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim desde o século. Qual foi o século que Jesus de Nazaré esteve, né? E para nós, eis que estou convosco até o fim dos séculos, todos os séculos, porque Ele está conosco sempre, né? Eu estou convosco todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que ligares na terra será ligado no céu. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então, o que estão dizendo? Eu sou somente esse das festas, né? Dos rituais, das tradições que vocês fazem, né? Eu sou quem, afinal? Esses que vocês procuram, às vezes, só na hora da dor, na hora de querer um milagre. Eu sou esse que vocês procuram, né? Diz que é fiel e zelam por vocês, mas depois vocês vão comemorar com outros, dão honra a lugares, a homens. Quem são vocês de verdade? E quem que vocês acham que eu sou, assim diz? Então, no versículo, né? Nós lemos aqui 15, diz assim: então ele perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu, ó Senhor, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, né? Aquele mesmo que Paulo encontrou, né? Tá lá em Atos 22, do 6 ao 9, né? Ele encontrou o quê? A luz. Ele não encontrou o Filho do homem, ele encontrou o Filho de Deus. Aleluia. Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai que está o quê? No céu revelou isto pessoalmente a você. Pessoalmente, porque ali estava a revelação do Deus vivo. Ali com Pedro. Disse pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Não é humano. Então temos que discernir qual é a obra humana e qual é a obra espiritual. Qual é a trombeta humana e qual é a trombeta espiritual, né? Não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, né? Você é pedra, Pedro. E sobre esta rocha, né? Sobre esta rocha, quem era a rocha? Né? O Filho do Homem. Sobre esta rocha edificarei o quê? A minha igreja, né? Ali em Pedro ele edificou a igreja da circuncisão, né? O povo reunido, os discípulos que ele em Mateus 10, 5 ele designou para apregoar, né? Ali a todas as ovelhas perdidas da casa do Pai, porque Jesus ele veio ali para cumprir aquele tempo, finalizar aquele tempo para recomeçar, trazer uma nova aliança. Então ali foi o fim dos tempos, que começou na cruz, até a derrubada do templo de Jerusalém no ano 70, dentro daquela geração. Mateus 24, versículo 34, 35, lê ali, naquela geração não passaria nem um i, nem um tio, nada que não acontecesse naquela geração a redenção e o juízo, né, de Jesus de Nazaré, porque ele veio ali para isso. Tá, Isaías 61, veio para libertar os cativos. No versículo 2 diz que ele veio para o dia da vingança, derrubar o templo físico, como falou Mateus 24, os discípulos mostrando-lhe o templo. E ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra, porque eu vim não somente para a redenção, para resgate, para reconciliação, para salvação, libertação, mas eu vim para derrubar aquilo que vocês vê e crê como Tomé, mas vim trazer
o reino de Deus invisível, mas real. Então, ele disse: Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai que está no céu revelou isto pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer? Porque ele edificou, né, o reino de Deus, e no reino de Deus, né, Jesus ele veio para o quê? Vencer a morte, trazer o reino espiritual, trazer a ressurreição, né, a vida. Por isso ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer. Porque até aquele momento, né, prevalecia, mas ele trouxe uma aliança nova, uma aliança eterna, de vida e vida em abundância. Aleluia. E eu darei a você as chaves do reino dos céus, né? As chaves, que é a autoridade. Para entrar nesse reino tem que ter autoridade. No reino espiritual, né? Não religiosidade, está em Mateus 7, do 21 ao 23, né? Do 22, eu fiz maravilha no teu nome, eu curei no seu nome. Mas ali ele disse: eu não vos conheço, você é apenas religioso. Para entrar no reino de Deus tem que ter o que? As chaves, e a chave é a autoridade. Unção, autoridade espiritual. Para compreender, para viver não somente no falar, no balançar, mas na prática, né? Na prática da libertação, e a libertação vem pela palavra, pelo conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é tradição, costume, ritual, danças, isso ou aquilo. Há um culto racional para se entrar neste reino espiritual. Tem que ter transformação. Tem que entender, né, que as coisas terrenas é do homem, mas as coisas de Deus é do céu. João 3, versículo 13, vem dizer que ninguém foi para o céu, a não ser aquele que veio de lá, que foi o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, para trazer a vida e vida em abundância para aqueles que creem, né? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 1:13, é nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. E eu darei a você as chaves do reino, né, que é a autoridade. As coisas que você atar daqui na terra, ligar, né, serão ligadas no céu. E as coisas que você desatar, né, terá sido desatada, desligado no céu. Para isso tem que ter autoridade, para ligar e para desligar, né? Presta atenção, hein? João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Não é a autoridade humana, o achismo, a soberba, a vaidade, né? O eu sou isso, eu aprendi assim, eu aprendi acolá. Entendeu? Presta atenção, hein? Então, advertiu aos discípulos que não contasse aos outros que ele era o quê? O Messias, né? Que não contassem, que esperassem a hora da cruz, que esperassem ele retornar, que esperassem ele voltar, e ele voltou, e até hoje não acreditam que ele voltou, né? Então não é hora de falar, deixem eles verem eu ir e voltar. E ali, né, sabemos da história, crucificaram, rolaram, mas quando buscaram ele não estava lá. E aí ele voltou e apareceu para mais de 500 pessoas, né? Apareceu depois na frente para Paulo, como já falamos em Atos, né, 22, do 6 ao 9, a luz apareceu e diz que está entre nós, mas até hoje não crê, não acreditam, né,
que ele voltou e disse: não vou deixar vocês órfãos. É preciso que o corpo físico vá para que o espiritual venha. Né? Presta atenção, hein? Então, orai para que vocês entendam isto. Preste atenção. Então advertiu aos discípulos que não contassem, né, aos outros que ele era o Messias. 21. Daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos discípulos, né? Ele estava falando aos discípulos claramente, para eles tinham que entender este reino, que ele veio, o reino que estava perto. Né? Jesus de Nazaré era filho do homem, mas ele estava pregando o reino que estava perto, Jesus Cristo ressurreto. Estava pregando, o reino estava perto, né, de chegar. Então estava falando. Daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre o quê? A sua ida a Jerusalém. E lembra que depois ele falou: vá todos para Jerusalém. Vocês ficam lá, juntos, né? E eis que estavam todos no mesmo lugar. Está lá no livro de Atos, né? Presta atenção, hein? E ele prometeu descer, voltar, e voltou, né? Que foi o Pentecostes. E até hoje estão esperando. Presta atenção. O anjo falou: esse mesmo que vocês estão vendo subir é o que vai descer. Né? Presta atenção, hein? E até hoje não perceberam o Pentecostes, a descida, né, desta chuva abundante, seródia e temporã, né? Presta atenção, hein, menino? Então, né, dissemos que somente aquele que foi ao céu, João 3,13, João 3, versículo 12, né, diz que se vocês não acreditam nas coisas terrenas, né, como vão acreditar nas coisas celestiais do céu? Somente aquele que veio do céu, né, está escrito no versículo 13, é aquele que foi, que veio de lá, o filho do homem, né, que era 100% homem e 100% Deus. Somente ele veio de lá, né, e ele foi. Por isso o filho do homem disse: é preciso que eu vá para que ele venha. Então o véu foi rasgado e ninguém percebeu, né? O véu da origem carnal foi rasgado na cruz para ser estabelecido a origem espiritual, que ligar na terra é ligado no céu, porque somente Jesus Cristo é o único mediador entre a terra e o céu. Aleluia! É preciso entender. Então, preste atenção. Então, daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém e o que aconteceria com ele ali, que ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos, né, dos judeus, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres, né, os mestres da lei, que seria morto e que 3 dias depois ressuscitaria. Este era a boa notícia para eles, que eles não entenderam, né? Não entenderam. Presta atenção, hein? Mas Pedro levou Jesus para um lado para censurá-lo, dizendo: é o anticristo, né? Anticristo. Para censurar. O homem pensa que pode renovar a aliança. O homem pensa que pode censurar. O homem pensa que pode manipular. O homem pensa que pode ir por o caminho que ele quer, que ele tem livre arbítrio, poder de decisão. Mas não tem não. Há um mistério, né? Um comando espiritual. E o homem pensa que comanda, mas não comanda nada. O homem apenas trabalha. O homem apenas, né? Ele leva a uns aos outros aquilo, o achismo, aquilo, a vaidade, a soberba, mas, né? Não chega a lugar algum. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
E o que ele disse, não temas, eu sou contigo. Então creia que ele é contigo, né? Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Então ele ouve, ele se inclina, né, às nossas causas e ele nos protege, nos guia. Venceremos, tem de bom ânimo, né? Ele venceu o mundo, ele venceu a morte para nos dar vida eterna, né? Mas Pedro levou Jesus para um lado e censurou, dizendo que Deus não permita isso, Senhor. Disse ele, isso não lhe acontecerá. Então, todo aquele que impede a palavra de Deus verídica, verdadeira, chegar, da videira verdadeira, é anticristo, é Satanás. Satanás quer dizer opositor, aquele que se opõe. Como hoje nós pregamos a graça de Deus, a aliança eterna que já foi consumada na cruz. O amor de Deus. Jesus não vai voltar para fazer tudo de novo. Ou você crê que ele veio e consumou, ou vai morrer no deserto da religiosidade. E os remanescentes, como no tempo de Moisés, é que atravessará o Jordão, né? É que vai chegar a Canaã espiritual, né? É que vai conseguir entender essa nova Jerusalém. Leia Apocalipse 21, né? É preciso não estar nela só no falar, mas no praticar, no anunciar, né? Nós temos que anunciar, né, a Cristo ressurreto, não a Melquisedeque, tipo de Cristo, né? Temos que avançar para o alvo, para a recompensa de Deus, né? Temos que avançar para o alvo, a soberana vocação em Cristo, Filipenses 3, a partir do versículo 12. Presta atenção, hein? Então ele ralhou com Jesus, né? Isso não vai lhe acontecer. Jesus voltou nesse para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás, né? Tá entendendo, menina? Presta atenção. Então, Satanás, não ser assim assado, né? Satanás é opositor. Jesus, ele tinha o que? Edificado a igreja da circuncisão em Pedro. E ele o chamou de Satanás. Porque a igreja que foi pregada em Pedro, né? Ela é o que? Apenas religiosa, de costume e tradição, do qual o homem segue até hoje, né? Dizem que seguem a igreja primitiva, não, né? Esta igreja foi passada, né, por Roma e a igreja apostólica romana, e pelo esse comando apostólico romano, mais tarde em Martinho Lutero, não é verdade? Que teve uma renovação, mas em Constantino, né, foi fundado o cristianismo que reina até hoje, não é verdade? Com aparência, depois de Martinho Lutero, com uma aparência nova, mas reina até hoje, né? Protestante de algumas coisas, né? Presta atenção. Jesus voltou-se para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás, você é uma armadilha perigosa. Então os religiosos é uma armadilha perigosa, né? Então não podemos, né, se nos basear a nossa vida espiritual por religiosidade, né? Nós temos que, sim, ser religiosos na função comunhão, né? Ter comunhão, comunhão na visão, nos congregar, nos congregar. O que é congregar? Né? Estamos reunidos para confessar e para aprender e para o quê? Para anunciar. Não aprenda, né? Não coma esta comida deliciosa apenas para se satisfazer, né? Mas fale dessa comida deliciosa para os outros, porque todos nós precisamos nos alimentar. 23. Jesus voltou-se e disse, afaste-se de mim, Satanás, você é uma armadilha religiosa
para mim. Você está pensando apenas o quê? Do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Então, olha o ralhar de Deus. É Isaías, né? 29, 13, né? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em Marcos 7, Jesus, né? Ali disse: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, né? Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe. Porque querem ser mestres, querem ser, né? Assim como os fariseus, eles botavam a lei acima do ensino de Jesus, né? Que ficava ali questionando Jesus e chamou Jesus de Boizebu, né? Chamou Jesus, né? De tudo que eles quiseram, né? Porque ficaram questionando: por que você faz isso? Por que você faz isso no sábado? Por que você não jejua? Por que os seus discípulos não jejuam? Por que vocês comem com pescadores? Por que isso? Por que aquilo? Né? Então, nos dias de hoje é a mesma coisa. Eles põem a religiosidade acima de Cristo. Porque Cristo disse, né? Maior é aquele que está em vós do que aqueles que estão no mundo. Então, o nosso mestre é espiritual. E Yahweh era o nosso pastor e nada nos falta. Né? Nos faltará, nada nos falta. Não nos falta luz, se des. Não nos falta ensinamento. Não nos falta revelação. Né? Então, nós temos que procurar pela oração, pelo elo, que é a oração. A palavra diz: entra para o seu quarto, né? Que é o quarto de guerra, né? Fala um secreto, aquele que vai te trazer, né? Sabedoria para esta visão da graça de Deus, tá bom? Vamos ficar por aqui. Que venhamos a meditar nesta palavra e responder para nós mesmos: quem dizes o povo que sou? Assim diz Yahweh. Tá bom? Quem dizes? É aquele que, quando eu cheguei aqui, quando você chega na igreja, tá? É aquele que está lá no altar, que faz do altar físico santo. Lembre-se que só é santo o lugar onde tem santo. Assim como a última jantar, né, da Páscoa com os discípulos, ali foi um jantar santo, uma ceia santa, porque tinha um santo, tá bom? Então vamos ficar por aqui e lembrar que 1 Coríntios 15, versículo 19 diz assim para você. Preste atenção, hein? Se você só acredita nas coisas físicas, o véu para você não foi rasgado, né? Se você só vê o teu irmão, né, na carne, que a partir de Jesus Cristo nós não vemos o outro segundo a carne, segundo a doutrina de Jesus de Nazaré, que veio para Israel, né? Preste atenção, hein? Então, 1 Coríntios 15, 19 diz: se você só, entendeu? Só entende esse mundo físico, você é o mais miserável que existe. Porque há um mistério espiritual que você precisa entender, né? Jesus veio e Jesus venceu a morte. Ele estragada foi a morte pela vitória. Leia todo 1 Coríntios 15. Entenda que ali é o evangelho eterno. 1 Coríntios 15 todo para você entender. Tá bom, menino? Preste atenção. Que foi dado na terceira, né, dimensão a Paulo para trazer para nós, né? Não se esqueça que as boas novas para Israel foi a chegada do Messias, né, que estava profetizado em Isaías. Mas as nossas boas novas
é que vivemos no reino de Deus, né? E precisamos conhecer esse reino que nós vivemos. Tá bom, menino? Preste atenção, hein? Então, o velho Adão ficou na cruz. Nós vivemos com o segundo Adão, não o primeiro. Tá bom? Preste atenção, menino. Nenhuma condenação há, Romanos 8, né? Para aqueles que estão em Cristo. 1 Coríntios 3,11, o fundamento, todo o fundamento para nós agora é Jesus Cristo. Não é Abraão, não é Melquisedeque, não é Malaquias, não é outro. Tá bom? Presta atenção, menina. Então, desperta tu que dormes, né? E que está dormindo em palavras, né, ensinos, dogmas, regras, costumes, tradição, que foi para Israel, que foi para um tempo que já finalizou, findou, acabou, né? Aquilo que Jesus de Nazaré veio e disse, está lá em Mateus 5, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E acabou, o final do tempo ali acabou. Nós não estamos num tempo que está acabando, né? Que é esse entendimento. Você tem que entrar, entender realmente a graça para entrar no reino espiritual. Estamos no final de tempos, né? Não é final de mundo, pelo amor de Deus. Leia Eclesiastes 1:4, né? Geração vai, geração vem, mas o mundo permanece para sempre. Agora, o que tem que você entender, tem que acabar, é a ignorância, né? Já é tempo de acabar com a ignorância. Esse final de tempo está acabando mesmo, preste atenção, hein? Entendeu? Temos que viver no novo e vivo caminho, uma novidade de vida de verdade, né? Porque só falam na novidade de vida, no novo e vivo caminho, mas vivem, né, ensinando uns aos outros, né, o velho caminho, que Jesus de Nazaré era o caminho, a verdade e a vida para Israel. Mas em Cristo Jesus, né, ali Romanos 5 trouxe a justificação, né, para eles que viviam na lei, foram justificados, né, e para nós que entendemos a graça de Deus, somos justificados, né, pela fé, tá bom? Então, vamos ficar com essa palavra hoje, né, para a gente refletir, entendeu? Vou fazer uma pergunta para você, menina. Vou fazer uma pergunta para você. Que diz o povo que eu sou? Assim disse Jesus, Mateus 16, a partir do versículo 13. Quem é que está no comando da sua vida? Quem é que está no comando da sua vida? É o homem? Ou há um comando espiritual? Que dizes o povo que eu sou? Disse Jesus de Nazaré, quando estava ali com os seus discípulos. Mas hoje estamos depois da cruz e perguntamos: que dizes que é o Filho de Deus? Hein? Que dizes? É para refletir. É para compartilhar. É para ensinar. Ide e pregai. Entendeu? A novidade de vida. Essas boas novas do reino de Deus. Tá bom? Preste atenção, hein? Pai seja convosco. E pega aí a visão. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva. Deixe seu like.